Bom, continuando aí o assunto do vídeo anterior, nesta aula 12, o que eu quero mostrar para vocês, né, onde eu tinha parado, eu comecei a falar sobre a matriz energética da indústria do petróleo, tá? Então, deixa eu aqui compartilhar com vocês aqui. É, eu tinha parado aqui, fluxograma típico do refino do petróleo. O interessante da indústria do petróleo é que é uma indústria grande porte em geral, bastante diversificada, bem flexível. A produção dos derivados de petróleo, elas dependem do tipo do petróleo e das tecnologias empregadas nelas, no projeto da refinaria. Tá? Então você faz o projeto podendo dar prioridade a alguns derivados, outra refinaria dando prioridade a outros, mas assim, você faz um projeto da refinaria pensando no petróleo pesado. Se quiser mudar para petróleo leve, até dá, só que aí vai depender muito do projeto. Às vezes é possível, às vezes não é possível, às vezes é possível desde que faça algumas modificações ou uma modernização, reforma, etc, né? Então, no projeto já se pensa, a intenção é produzir alguns combustíveis com prioridades usando petróleo leve ou petróleo pesado, tá? E o que vocês podem ver, né, que existem vários setores, né, vários processos e com os vários derivados que podem ser produzidos, né? Mas antes delas, né, eu tinha mostrado aí é, em slides anteriores, no caso aqui, né, a matriz energética, né, das refinarias, bom, isto é, entrando o petróleo e saindo os diversos derivados. Aqui o diagrama aqui mostra os tipos de petróleo. Eu até peço desculpas que eu esqueci de falar do condensado. O que seria o condensado? Ele é um conjunto de hidrocarbonetos que são extraídos do gás natural. O gás natural, o principal hidrocarboneto, o principal alcano é o gás metano. Tá? O gás metano. Só que ele tem também etano, propano, butano, entre outros hidrocarbonetos, só que em número menor. E esses alcanos maiores que o metano, e passando por determinados processos de variação de temperatura e pressão, consegue extrair o condensado, né, como o próprio nome diz, em estado líquido. E esse processo da extração do condensado, ele ocorre em UPGNs, que eu já estou até antecipando o que eu vou falar mais para frente, unidades de processamento de gás natural. Então, extrai-se o gás, faz a limpeza, né, retira o material particulado, se tiver, extrai umidade, tá? E aí extrai-se algumas frações que formam os condensados. E esses condensados podem ser usados para a produção de hidrocarbonetos que são usados para a produção de gasolina, por exemplo. Gás liquefeito de petróleo, tá? Aquelas frações mais leves, né? Com moléculas com menor quantidade de carbono em sua composição. Então é o seguinte, por exemplo, na Bolívia. Até onde eu sei, na Bolívia não tem produção de petróleo e até onde eu sei não tem refinaria, mas tem o PGN, onde consegue extrair algumas frações para produzir gasolina, por exemplo. Tá? Faltou falar isso para vocês, do condensado. O que vocês estão vendo aqui, não querendo expandir muito, né, porque isso é assunto de uma disciplina à parte, que eu ministro, né, que é combustíveis fósseis. Aqui, por exemplo, do lado esquerdo, ele mostra a classificação de acordo com o grau, faltou até uma bolinha aqui, grau API, American Petroleum Institute. Mas o que é tal do grau API? É um grau que mede a densidade, só que é inversamente proporcional à densidade que nós conhecemos como está aqui. Então, por exemplo, um petróleo com API alto, vamos supor uns 40, ele possui uma baixa densidade. Isso em comparação à água, né? Então, por exemplo, o petróleo ultrapesado, a areia bituminosa, eles possuem densidade maior que a água. E, inclusive, tem uma fórmula tal, né, que pela densidade você calcula o API. Então, por exemplo, quando falo em um API alto, é que o petróleo é de alta qualidade. Um API mais baixo, um petróleo de qualidade inferior, que é um petróleo mais pesado, que é mais barato, né, na hora de comercializar o valor é menor.
Porque o processamento do petróleo pesado é mais difícil. Consome-se mais energia para tornar um petróleo mais fino, né? Porque qualquer produto, né? Quanto maior a temperatura, menor é a sua viscosidade. E também tem uma coisa, o petróleo pesado ele tem mais enxofre que o petróleo leve. Então são necessários processos para extração desse enxofre, tá? Aí depois o enxofre pode ser usado aí na indústria de fertilizantes, indústria de ácido sulfúrico, vulcanização, né, que é a produção de borracha de pneu, e assim por diante, né? O enxofre tanto do petróleo, enfim, até mesmo da areia betuminosa, né, que tem lá no Canadá, o ultrapesado, que é muito encontrado na Venezuela. Petróleo pesado é o petróleo da bacia de Campos, por exemplo, né, camada pós-sal, petróleo leve, petróleo da camada pré-sal, região do Oriente Médio, tá bom? E é isso. Então vamos lá, de novo, né? No caso de uma refinaria de petróleo, tudo começa aqui, né? Entrada do petróleo. O petróleo, ele passa aqui, separação de gás, porque é o seguinte, o petróleo, ele é extraído de jazidas e sempre tem um pouquinho de gás natural, porque a origem de ambos é o mesmo. Dizem, né, que na era mesozoica, o petróleo foi formado através da decomposição de matéria orgânica, blá, 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 né, tudo isso que vocês viram no ensino médio. E o petróleo, como eu falei para vocês, né, principalmente petróleos pesados, eles têm um alto teor de enxofre. Então tem um processo aqui que é só para isso, tá? Dessulfurização de gás, produção de gás sulfídrico. No passado, né, havia um problema ambiental aí que havia uma eliminação de gases como H2S, que forma no final a chuva ácida, né? Só que aí tem aqui a recuperação do enxofre. Aqui fala recuperação criogênica, porque quando é criogenia, né, utiliza-se temperaturas baixíssimas para provocar aí mudanças de fases, por exemplo, né? Até depois o enxofre poder ser usado para alguma coisa. Por exemplo, para o GLP, eles colocam um pouquinho de enxofre para dar aquele cheiro, né, para a pessoa perceber que está vazando. Mas aqui é o seguinte, extrai-se um pouquinho do gás, né, dependendo da fração, já pode até ser usado para a produção de GLP, que é propano e butano. Propano tem 3 carbonos, butano tem 4, então são frações bem leves. Só que no processamento também gera-se gases contendo 2 carbonos ou até mesmo um carbono, que é o metano, que em condições normais de temperatura e pressão são gases, e às vezes o excedente é queimado em flares, que são FLARES, que são torres que queimam gás excedente por questão de segurança, mas tem todo o programa aí de eficiência energética visando aí o maior aproveitamento possível desses gases para geração termoelétrica, né, eletricidade, calor de processo, enfim. Porque o que acontece? Para o petróleo se separar derivados, tem que passar por uma fornalha. Então, esses gases podem ser uma fonte também de aquecimento desse petróleo, porque o petróleo ele é aquecido a torno de 400 graus. Então, como é que faz para separar as frações do petróleo? Aplicação de alta temperatura. Você vai aquecendo, vai alcançando certas temperaturas, vamos supor 30 graus, ele solta algumas frações. Aí vai aumentando, 140, solta outras, é tudo escalonado. Até chegar no ponto em que a partir de ao alcançar 400 graus, ele vira uma substância, claro, mais consistente do que o petróleo antes de ser aquecido. Imagina o seguinte, vamos supor alguém fervendo caldo de cana. Aí ferve caldo de cana, aí começa a borbulhar, aí em torno de 90 e 100 graus começa a borbulhar, né? Borbulhar, né? Vai evaporando a água. Vai evaporando a água até chegar ao ponto que ela vira o melaço. É mais ou menos a mesma coisa, tá? Só que isso começa numa torre chamada torre de destilação atmosférica, que são torres muito altas, por causa do grande volume, né, de petróleo que é processado. Então tem refinarias com uma torre só, da destilação atmosférica, tá bom?
E aí tem estruturas menores que são os processos seguintes. Mas vamos falar da atmosférica primeiro. O petróleo é aquecido até 400 graus mais ou menos, e nas primeiras temperaturas são exaladas algumas frações. E essas frações, elas tendem a subir e no topo da torre. Então, no topo da torre gera-se gases que são mais leves, frações mais leves, com menos carbono, 1 a 5 carbonos. Propano tem 3 carbonos, butano tem 4, forma o GLP. Alguns gases, como falei, podem ser queimados para gerar eletricidade e calor, que pode ser inclusive usado no aquecimento do petróleo cru. Só que o que acontece? Frações muito leves, elas tendem a subir. E tem algumas frações que condições normais são gases, como aqui, né? Então, como ela é muito leve, ela tende a subir. O que são essas, como se fosse andares, né? São pratos. A cada prato tem alguns furos, né, por onde eles passam, e em cima tem como se fosse um chapeuzinho, assim, né? Assim. A pressão do gás, ela tende a levantar esses chapéus, que são peças separadas, elas tendem a levantar esses chapéus, e quando a pressão abaixa, eles voltam ao normal. Então, eles fazem como se fosse uma válvula de retenção. Eles têm um formato tal que, com vapor, eles sobem e não voltam mais. Sobem e pela própria estrutura, eles não voltam. Tá? É algo parecido, só que mais simples na destilação nas indústrias sucroenergéticas, para a produção de etanol. Mas vamos lá. Então, as frações vão subindo, vai levantando esses pratos, né? E aqui, por exemplo, né, no ponto mais alto, a temperatura é mais baixa. E mesmo a 30 graus, aquela pequena fração do petróleo no gás, né, ela é canalizada, né, para outros processos. Esse aqui não é o último, é o primeiro, mas não é o último. À medida que vai descendo aqui a torre, né, as temperaturas são cada vez mais altas. Tá? Então, por exemplo, você vai aquecendo o petróleo cru, né? Aí o petróleo chega aqui a 400 graus, tá fervendo, desculpa, tá 400 graus, o negócio tá feio. Aí tudo vira gás, vamos supor que quase tudo vira gás. Por que eu falo quase tudo? Depois vocês vão ver. Vamos lá, vou tentar explicar de novo. O petróleo aquecido chega aqui a 400 graus. Só que na verdade, né, e obviamente a 400 graus ele não fica a mesma coisa, não é a mesma coisa que a temperatura ambiente, né? Porque boa parte dela virou gás, né? Então, o que acontece? Ele, como falei, frações, né, cujo ponto de ebulição é menor que 30 são canalizados. Aqui da gasolina, de 35 a 140 graus, eles tendem a ser separados, por exemplo, neste prato aqui, onde eu quero chegar. A 400 graus é vapor, 300, vapor, 200, vapor, 150, vapor, 140, começa a condensar e é acumulado aqui. Por quê? Porque esse ponto está uma temperatura a qual, o prato está uma temperatura a qual, que é suficiente para coletar o produto já no estado líquido, que no caso é a gasolina. Por que tem uma escala de pontos de ebulição? Porque também a gasolina é uma mistura, aqui de 6 carbonos a 10 carbonos. À medida que vai aumentando o teor de carbonos, vai aumentando o ponto de ebulição, isto é, a temperatura ao qual vai do sólido, do líquido para o gasoso. Quando o petróleo é aquecido a 400 graus, boa parte do petróleo, vamos dizer que a maior parte mesmo, claro que quantos por cento? Depende do petróleo. Se for pensar em petróleo muito leve, vai sobrar só um pouquinho de sólidos. É que nem a história do caldo de cana que vira melaço. Se for um petróleo bem pesado, a tendência é acumular mais frações mais pesadas. Mas vamos pensar aí que o que acontece? Aquece o petróleo
e algumas frações são coletadas, gases em cima, algumas são coletadas já no estado líquido de 35 a 140 graus Celsius. Por exemplo, um hexano, talvez que é C6, né, deve ter aí o ponto de ebulição em torno de 35 e acho que é decano, 10 carbonos, em torno de 140. Porque, de novo, gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos, tá? Que deve atender um certo padrão, né, para ser vendida oficialmente como gasolina. Embaixo, destilado médio, querosene, de C11 a C12, isto é, 11 carbonos a 12 carbonos. Então, neste prato aqui, ele consegue recolher condensados, isto é, derivados já em estado líquido, porque a 400 graus ferve, vira gás, aí chega nessa temperatura, condensa entre 150 e 250 graus Celsius. Vocês estão vendo o quê? Que as frações mais pesadas são coletadas, viram líquido em pratos inferiores. Óleo diesel e óleos leves, C3 a C17, a temperatura aumenta. Tá? Da mesma forma que gasolina, querosene e óleo diesel são misturas de alcanos. Tá? Desculpa, mistura de hidrocarbonetos, né? Porque eu falo alcano não é só alcano, tem alceno, tem aromáticos, enfim, mas não vou entrar em detalhes aqui. Aí, uma parte desse petróleo, ele não volatiliza. Ele continua em estado sólido. Então, vamos supor que de 1 tonelada de petróleo cru, sai 200 quilos, vamos supor 20%, ele fica aqui no fundo. É que nem a história do caldo de cana que vira melaço. Só que no caso do caldo de cana, ao evaporar, é água apenas. E o restante é melaço. Aqui não, né? Aqui é uma gama muito maior de produtos finais, né? Então, ao ferver ao aquecer a 400 graus de petróleo cru, sobra um pouquinho do material ainda em estado sólido no fundo do destilador. Tá? Então, aqui já consegue se extrair a maior parte das frações do petróleo. Isso em um processo chamado destilação atmosférica, tá? Onde só tem o quê? Alta temperatura. Aí, esse material restante que fica no fundo, ele vem para cá, ele sofre um reaquecimento e entra numa outra torre chamada destilação a vácuo. Por que isso? Está uma pressão menor que a pressão atmosférica, e quando está numa pressão diferente, os pontos de ebulição mudam. Na prática, o que acontece? Quanto menor a pressão, menor é o ponto de ebulição. É a mesma coisa a água. A pressão, uma atmosfera é 100 graus. A 0,2 atmosfera, quase vácuo, é outra, sei lá, 30 graus. Então, vamos supor que 20% desse que chama de resíduo atmosférico, ela vem para cá, reaquecido, e vai para essa torre. Tanto vocês estão vendo também, né, que a torre é menor. Tá? Porque a quantidade de matéria-prima que recebeu aqui, obviamente, é bem menor que da destilação atmosférica. Então, no vácuo, você consegue extrair mais frações que na atmosférica não conseguia. E aí o resto é a mesma coisa. Por exemplo, dos pratos mais altos, você consegue aí, por exemplo, um óleo lubrificante leve, 26 a 30 carbonos. Do médio, 31 a 34 carbonos. Aí depois, óleo lubrificante pesado, 35 a 38 carbonos. Até chegar aqui no resíduo da destilação a vácuo, aí tem aqui, chama resíduo asfalto, mas aí tem outros processos ainda, até virar o asfalto como nós conhecemos. Tá? E nada impede de algum desses derivados ser usado como combustível, como fonte de calor para esses processos. Aí vai depender muito do valor deles, né? Enfim. Voltando aqui. Eu mostrei para vocês destilação atmosférica e destilação a vácuo, né? A atmosférica é essa torre grande aqui, a vácuo é menorzinha, né? Só que o que eu mostrei aqui, né? Não são produtos prontos já disponíveis para o mercado. Tem que passar por outros processos, por exemplo, purificação. Porque ele, dependendo do teor de enxofre que tem no petróleo, eles têm um certo teor de enxofre também.
Então tem todo o controle ambiental para regular o teor de enxofre, para comercializar os derivados de acordo com o que a Agência Nacional do Petróleo exige, que é o órgão regulador, né, da qualidade, entre outras coisas, da qualidade dos combustíveis. Então, por exemplo, se tiver um petróleo com alto teor de enxofre, vai sair um diesel com alto teor de enxofre. Vai ter que passar por processos para extrair esse enxofre para vender o diesel de acordo com o que a norma exige. Então, tem alguns processos também para tal, né? Por exemplo, hidrotratamentos. Estão vendo aqui, ó, tá pequenininho aqui, hidrotratamento. Está escrito errado aqui, né? Mas tudo bem. Hidrotratamentos. O que são hidrotratamentos? São processos onde há o uso do gás hidrogênio para tirar impurezas. Por exemplo, hidrodesulfurização. Hidro de hidrogênio, quando é o D é tirar alguma coisa, retirar enxofre. Tá? O enxofre, em condições normais de temperatura e pressão, é um pó amarelo, bem fedido, né? Cheio de ovo podre, porque ovo podre tem gás sulfídrico. Então, existe uma planta que produz hidrogênio para isso. Inclusive, tem outras aplicações. Tá? Que mais? Aí tem processos aí que são mais para produção, para elaboração do produto pronto, né? Do produto final, melhoramento do produto final. Aqui, por exemplo, craqueamento catalítico. Eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas é o que? Um reator químico com catalisador e tal para gerar a substância, os produtos finais. Da mesma forma que isomerização, reformação ou reforma. O que seria reforma? É uma reação termoquímica que usa calor para desencadear reações químicas. Não vou entrar em detalhes aqui nesse ponto, né, que existem vários tipos de reformação ou reforma. Tá? Como falei, uma coisa muito importante. A refinaria de petróleo ela é bastante flexível. Então, dependendo do que o mercado exige, você pode produzir um pouco mais de um derivado em detrimento do outro. Então, tem alguns processos que podem recuperar, alguns hidrocarbonetos que iria para um produto final em detrimento do outro, enfim. Né? Aí tem outros aqui, outros processos aqui, produção de éter, alquilação, enfim. Né? Mas, basicamente, o que é importante aqui? A destilação atmosférica, a destilação a vácuo, e tem o processo, eu não acho que não sei se tem aqui, que é muito comum também, geralmente nas refinarias tem, que é chamado de craqueamento retardado. Por que isso? É craqueamento, que nem aqui catalítico, só que ele é feito de uma forma, é um dos últimos processos, por isso que é chamado retardado, tá? Porque é posterior, tá? Que mais aqui? Que não aparece o craqueamento retardado, mas tudo bem, tá? Então, aqui tem os processos físicos, né, que é a destilação atmosférica, vácuo, e processos químicos, que é, por exemplo, o craqueamento. É que existe mais de um tipo de processamento de craqueamento. Existe um deles é o retardado, tá bom? E os químicos, são os hidrotratamentos, que, por exemplo, extrai enxofre, tem também hidronitratação, retira nitrogênio, processo para tirar metais pesados, oxigênio, hidrodeoxigenação, enfim. Tá? Processos, usa-se também hidrogênio para modificar as propriedades dos combustíveis. Por exemplo, se tem alguma substância com ligações insaturadas, ligação dupla, e coloca hidrogênio, vira ligação simples. Porque eu vou explicar uma coisa para vocês que é muito importante. A tendência é investigar combustíveis com menor teor de carbono e maior de hidrogênio. É procurar aumentar a importância do hidrogênio na matriz energética mundial, mais do hidrogênio e menos do carbono. Por exemplo, a lenha. A lenha tem lá uma proporção lá de 10 carbonos e um hidrogênio, vamos supor. Aí vai modificando, né? Vai procurando outros, por exemplo, carvão mineral, sei lá, 5 carbonos e um hidrogênio. Petróleo, sei lá, 2 carbonos, 1 carbono e um hidrogênio, até chegar ao ponto aí de poder utilizar gás hidrogênio puro.
Tá? Por que isso? Primeiro, porque o poder calorífico do hidrogênio é maior do que o do carbono. E segundo, por causa das implicações ambientais. Uma coisa é jogar carbono na atmosfera, outra coisa é hidrogênio, que teoricamente não acontece nada, até onde eu sei, né? Não acontece nada também porque é um gás tão reativo que ao entrar em contato com ar, com oxigênio já vai virar água, né? E é isso. Os grandes cuidados que deve ter: emissão de gases no processo, é uma indústria perigosa, né, porque mexe com produtos inflamáveis, infelizmente tem acidentes com mortes, tá? Incêndios, asfixia, né? Também, embora seja uma indústria totalmente a céu aberto. Nada impede também de instalar indústrias acessórias, né? Indústrias dentro dessa grande indústria que é a refinaria para a produção de substâncias mais próximas do produto final, como aqui, ó, plastificantes medicinais e componentes alimentícios, ceras e parafinas, óleo, combustível e asfalto. Tudo bem, óleo, combustível e asfalto é mais comum, né? E também produção de óleos lubrificantes, solventes, tá? Então é isso. De novo, a refinaria de petróleo é uma indústria grande, flexível até um certo ponto, onde há uma indústria de grande porte, para se tornar viável economicamente nos dias de hoje, tem que ser de grande porte, visando a produção de diversas substâncias, tá? Ou produzindo substâncias, matérias-primas para outras indústrias, como a de plásticos, tá bom? Onde estão essas refinarias? Houve uma preocupação acerca da instalação das refinarias e instalá-las próximos aos mercados consumidores. São indústrias atraentes porque recebem indústrias, porque é um tipo de indústria que puxa outras. Tá? Indústria de plásticos, indústria de lubrificantes, indústrias químicas as mais diversas ao seu redor. Então, por isso que os políticos gostam muito, né, de eu vou procurar trazer para nós uma refinaria, né? Vocês estão vendo que a grande maioria das refinarias são da Petrobras, responsável aí por em torno de 99% do consumo local de petróleo. Aí tem outras que são, como é que se fala? São privadas, como essas aqui que estão em azul. E essas pequenas que estão em azul geralmente são refinarias, algumas delas já são arcaicas, são antigas, mas também são usinas que se deu a prioridade para produzir apenas alguns derivados, um número restrito. Tá? Vai depender também do tipo de petróleo. Vocês estão vendo, a grande maioria delas está no litoral, tá bom? Aí, por exemplo, que chega aqui, região aqui, acho que é Betim, que é a região de Belo Horizonte. Então, lá chega um oleoduto para transportar o petróleo do estado do Rio até o estado de Minas Gerais. Lá vai ser processado, né? Se não me engano, né, tem uma tubulação que vai até Brasília, mas acho que aí já são de derivados. Tá? A grande questão, será que o Brasil necessita de mais refinarias? Há uns anos atrás, iniciou-se a construção, aqui nem aparece, da refinaria chamada Comperge, e também essa aqui, Abreu e Lima. Só que por diversos problemas como corrupção, enfim, erros de projetos, superfaturamento e tal, essas refinarias, a construção delas atrasou consideravelmente. Havia até um projeto de construção de uma refinaria do Maranhão, de grande porte, visando até exportação. Só que, primeiro, atualmente, no mercado mundial, não é um bom negócio investir em refinarias, ainda mais porque tem refinaria com capacidade ociosa. E segundo, ela é uma indústria cujo investimento, né, que chama de capex, ele é muito alto. E o que acontece? É investimento alto, investe-se bilhões, até mesmo de dólares, para ativar essas refinarias, e também são obras demoradas.
Quando fala construção de uma refinaria, já pode pensar em no mínimo 4 anos, às vezes 1 ou 2 anos só para terraplanagem, confecção dos equipamentos nas indústrias que vão, dos fornecedores, enfim. E às vezes há mudança de rumos devido a alterações no desempenho econômico. Espera-se, por exemplo, que o PIB vai aumentar tantos por cento, mas aí o crescimento vai ser mais baixo. É um indicativo aí para paralisar as atividades da construção ou inaugurar apenas uma das fases. Vamos supor que naquela refinaria estava previsto 4 fases da obra. Aí inaugura apenas a primeira. Por quê? Porque não compensa, não compensa investir em expansão da planta, tal, porque o mercado está retraído, porque as outras indústrias já existentes estão com a capacidade ociosa. Tá? E, enfim, é isso que acontece. Então, é uma indústria muito demorada e a economia altera o seu desempenho quase que de uma hora para outra. Então, no momento que você achava que havia uma previsão de lucro, pode ser que tenha uma previsão pode ser que tenha prejuízo. Porque a dinâmica da economia varia muito rapidamente. E uma refinaria demora muito para ser inaugurada. Só que uma refinaria, como falei, atrai muitas empresas e também gera muita renda e empregos, né? Porque quando nós falamos de petróleo, fala de renda, dinheiro, tá? Porque a grande vantagem da indústria do petróleo é que é uma indústria muito rica, tá? As cidades, os estados que possuem elas recebem muitos royalties. O que são royalties? São como se fossem impostos que, neste caso, a indústria do petróleo paga como uma indenização pelo impacto causado por essa indústria. Quando falo impacto causado, é ocupação territorial, possíveis emissões, construção das tubulações. Tá? Existe também royalties em estradas, por exemplo, cidades com pedágio recebem mais, devido à ocupação muito grande da área, porque ocupa-se muito a área, né? Aquela mesma área, obviamente, não vai ser usada para mais nada. Então, existe royalties para refinaria, estradas, entre outros empreendimentos. Esses são alguns, né? Esse aqui de cima, né, que é uma refinaria que fica em Fortaleza, tá? Dentro da cidade. Só que é uma planta pequena, tá? Para a produção de apenas alguns derivados. Aqui, ó, Lubinor. Eu acho que o forte dele, se não me engano, são lubrificantes, tá? Exemplos aí, não necessariamente esta refinaria, né? É uma estrutura de acesso mais restrito, né? Qualquer pessoa que pode entrar, não dá para levar criança, é uma indústria perigosa, tá? O ideal é que as refinarias sejam operadas 24 horas por dia, porque trata-se de processos que envolvem muito calor, são processos mais demorados, tá? Aqui, por exemplo, o tanque de armazenamento de gás, tá? Possivelmente gás de processo. Aqui, exemplo de um flare, onde há queima desses gases, tá? E aqui a estrutura aqui de tanques, né? Como vocês estão vendo, enfim. Até, inclusive, uma ferrovia passando ao lado, né? Para transportar derivados para cidades do interior ou de outros estados também. Uma refinaria maior do que a anterior, né? Com vários tanques, torres de destilação, enfim, né? Como está aqui. Essa é uma refinaria que fica em Manaus, tá? Ela produz assim bastante óleo diesel para alimentar os sistemas isolados. Tá? Até pouco tempo atrás, Manaus ficava num sistema isolado. Agora não, agora é interligado ao Sistema Interligado Nacional. O PGNs, né, que é as unidades de processamento de gás natural, né, entra gás natural úmido, né, sai um gás natural seco e saem os condensados responsáveis para a produção de gasolina, GLP, o nafta também, né? A nafta, quer dizer, o nafta é feminino. Só ver uma coisa aqui. Agora que eu vi, né, que aqui não aparece nafta. Tá. Só curiosidade. Então, assim,
extrai-se frações leves, né, do gás natural, né? Então entra o úmido, aqui, por exemplo, gás natural líquido, tá? Então, no processo também a produção de gás natural líquido, enfim, né? Mas o principal disparado é o gás natural seco, tá bom? E de novo, aqui extrai o condensado que se extrai frações leves, tá? Talvez aí, acho que não chegando a 10 carbonos. Bom, da parte do petróleo e gás, basicamente é isso, né? Agora tem as carvoarias. Carvoaria que são centrais onde há a conversão da lenha em carvão pelo processo de carvojamento, que é um processo em que os fornos no interior deles, eles estão a uma temperatura aí até 350, acho que não chega a 400 graus, visando o quê? A extração de umidade e materiais voláteis para converter, por exemplo, 1 tonelada de lenha em 350 quilos de carvão. Tanto que a eficiência do carvojamento se dá por isso, a relação entre massa depois e antes. O que acontece? O carvão vegetal, ele é muito melhor que lenha em algumas situações, né? Tanto que até mesmo no churrasco a maioria prefere carvão do que lenha. Mas o carvão vegetal ele é muito usado na siderurgia, tanto que o Brasil é o maior produtor e consumidor de carvão vegetal do mundo. E a tendência é o quê? É aumentar a participação das florestas plantadas. Por que isso? Porque uma situação que eu já falei em vídeos anteriores, produzir carvão vegetal de árvores de florestas nativas, você acaba devastando árvores diferentes, plantas de idades diferentes. Aí você acaba pegando mogno, pegando, sei lá, qual é o nome daquela? Aroeira, enfim, né? Árvores diferentes, de idades diferentes, composições diferentes, diferentes teores de umidade, diferentes teores de cinza, tudo diferente. Tá? É a mesma coisa que, por exemplo, você colocar no copo pedaços de papel de diversos tamanhos, de diferentes cores. Tá? Não dá para ter uma padronização. Você coloca 1 tonelada de madeira nativa, de floresta nativa, você não tem muita ideia do que vai sair. A não ser que você coloque, por exemplo, a árvore de floresta plantada. Por quê? Porque ao colher as árvores, né, por exemplo, eucalipto, você sabe que é uma única espécie, às vezes é uma única variação, e a idade é a mesma, porque foi plantado ao mesmo tempo e vai ser colhido ao mesmo tempo. Aí você estima a eficiência do carvejamento. Tá? Vamos para cá. Aqui só tem 3 linhas, né? Negativo, entrando lenha. Entra quase 7 milhões de toneladas equivalentes de petróleo e sai um pouquinho mais da metade. Por quê? Porque uma parte, que seria as perdas, né? Energia consumida para aumentar a temperatura do forno, né? Porque nós estamos falando de um processo a 300, 350 graus. Então, a lenha alcança 100 graus, ela perde a umidade. Aí, a partir dos 120, 150 graus até uns 300 mais ou menos, ela perde componentes voláteis. O que são esses materiais voláteis? São gases gerados pela decomposição de algumas frações da lenha, mesmo estando em estado sólido, só que chega a uma temperatura maior que a da evaporação da água, vamos supor 150, 200 graus em diante, umas frações sólidas, elas viram vapores. E aí a tendência do carvão vegetal ela minguar e ficar até menos densa, mais leve, quase como isopor. Então, por exemplo, você tem lá um forno, às vezes você entuxa, você enche de lenha, aí no final das contas sai uma quantidade menorzinha de carvão. E como é um processo em ambiente pobre de oxigênio, não pega fogo. Pode acontecer de pegar fogo exatamente no momento que você abrir a carvoaria, o forno, abrir, e aí entra oxigênio e começa a pegar fogo devido à alta temperatura que tem lá dentro. Então, na carvoaria, você coloca a lenha, taca lá uma chama, enfim, para começar, né, a gerar calor, né, tem uma combustão, né, uma parte da energia da lenha é perdida em combustão para gerar calor e tal, e fecha ela. Aí,
coloca-se até um furo. No momento que o furo sai uma fumaça branca, é sinal aí, é um dos indicativos aí para ver a evolução da geração do carvão, tá? Mas vamos lá. Tem que esperar esfriar, porque a combustão pode ocorrer decorrente a alta temperatura, mesmo não tendo ignição, faísca, nada, centelha, nada disso. Então, começa a gerar o carvão vegetal, espera esfriar, abre e retira. Ainda vai estar gerando vapores, gases e tal, que a pessoa tem que estar com máscara e tal, né? Porque aqueles gases lá é que nem a pessoa que fuma cigarro. Aqueles gases entram em contato lá com os pulmões, pode gerar problemas a longo prazo, né? Igual cigarro. E no carvejamento, né? O intuito o objetivo principal é gerar o carvão. Mas boa parte da biomassa ela vira gases, alguns combustíveis, outros não. Se devidamente coletados e resfriados, geram-se algumas frações de condensado líquido. E aí tem frações que são usadas, por exemplo, para adubar e, se diluído para adubar, diluído com água, adubar, se concentrado, usar como defensivo agrícola, como herbicida. Tá? Tudo isso tirado da madeira. Agora, a substância, o tipo tal, vai depender do tipo de madeira. Tá? Até tem o nome lá de vinagre de madeira, água de madeira, que é esse material aí vindo da pirólise. Pirólise é um nome técnico bonito e tal, o nome mais... aí tem o carvejamento, que é uma temperatura um pouco mais baixa, mas ambos em ambiente ausente de oxigênio. Tá? De novo, se tivesse oxigênio, pegaria fogo e viraria combustão e perderia o carvão. Né? E é isso. Só que a grande questão, como produzir, né? Aqui tem o chamado rabo quente, né? Que são parece iglus, é um processo mais arcaico, tá? Muitas vezes usa mão de obra análoga à escravidão, crianças, adolescentes, o ambiente o ambiente já é insalubre por causa da fumaça. Né? Tem gente que morre mais cedo, né? Aposenta prematuramente por causa das doenças provocadas pela inalação dessa fumaça. Agora, esse aqui não, são fornos mais modernos que foram construídos para a produção em larga escala de carvão vegetal para a siderurgia. Aí vocês estão vendo aí que a coleta de gases para queima, ou até mesmo para condensar, para virar algumas frações, aí podendo ser usado para a indústria química. E outra coisa muito importante também, gera-se líquido, o carvejamento, né, também carbonização, como está aqui, ou a pirólise, que é temperatura um pouco mais alta, geralmente é mais para laboratório, gera-se um líquido também chamado alcatrão. É mesmo alcatrão que falo nas embalagens de cigarro, né? Que é o cheiro bem forte, impregna o cabelo, a pele, a roupa. Aí você chega em casa, a pessoa pensa pensa que você fumou cigarro, tá? Então aqui são plantas mais modernas, onde há a coleta dos gases, né? Bom, eu vou parar por aqui, né? Porque isso aqui já é um outro assunto. A parte da indústria já foi. Agora falta aí transportes, setor agropecuário, residências e também setor terciário, tá? E é isso.